Fala comigo, jovem. E aí, bora revisar, aprender, estudar um pouco das bases do que a gente brinca todo dia, que é a programação. Esse aqui é o manual de design de algoritmo que eu estou utilizando, escrito pelo Steven Skinner, terceira edição da Springer. E na correria, vale a pena estudar isso ou não? Eu vou dizer para você que a partir da minha experiência pessoal, vale. Esse livro aqui eu já li boa parte dele e por isso que eu escolhi ele para começar essa série de revisão aí, de estudo, enfim, independente do nível que você esteja, se você está interessado em aprender do zero ou revisar, com certeza este vídeo aula é para você. Bom, começando aqui pelo capítulo 1 do livro. O nome dele é Introdução ao Design de Algoritmos. Ele começa assim, o autor começa assim, bom, o que é um algoritmo? Um algoritmo é um procedimento para executar uma determinada tarefa, to accomplish a specific task. Um algoritmo, continua o autor, é uma ideia por trás de qualquer programa de computador. Bom, para ser interessante, diz aqui o nosso autor, que um algoritmo precisa resolver algo de maneira genérica, ou seja, ele precisa ser uma solução genérica para um problema que está bem especificado. O algoritmo ele precisa de um problema muito bem especificado em qualquer uma dessas instâncias, ou seja, o que ele está falando é o seguinte: o algoritmo é uma solução geral, por exemplo, que a gente vai ver aqui, ordenar, né, o sorting. E ele pode ser aplicado para diferentes instâncias, diferentes exemplos, diferentes situações. Uma lista, ordenar uma lista de nomes, ordenar uma lista de números. Um algoritmo correto, vamos dizer assim, ele precisa ser capaz de entregar um resultado ordenado independente, caso, nessa situação. Então, essa distinção que eu tô falando justamente aqui, né? Ordenar uma lista, ordenar uma lista de nomes, ordenar uma lista de números, é o que ele chama aqui da distinção entre o problema e a instância do problema. Como eu chamei aqui um exemplo, um caso do problema, uma situação, um contexto. E isso é fundamental, porque se você escrever um código que só ordena listas de nomes, ele não vai ser um algoritmo de ordenação. Ele vai ser um algoritmo que está corrigindo uma lista de nome. Ele não implementa em outros casos. Por exemplo, né? Então essa questão do sorting. Eu estou falando aqui de sorting é justamente ordenação, que em inglês muitas vezes é chamado de sorting. Bom, esse primeiro exemplo do capítulo 1 aqui é o seguinte. Imagina uma sequência de chaves. Então, uma sequência N ali, e vai de 1 a, de A1 até AN. No caso, a situação é uma sequência que vai de A1 até AN, ou seja, independente do tamanho da lista, isso quer dizer. Por isso que a gente está falando uma sequência de N. Bom, o output desse algoritmo, então esse aqui é o problema, né? Esse aqui é a questão, problema. Isso aqui é o input. Agora, o output precisa ser, neste caso aqui, a reordenação do input, de acordo com a sequência correta. Por exemplo, se for uma lista de números e a gente tiver aqui que ordenar de acordo com a grandeza, de fazer errado aqui. Errado não, né? Sem ordem. Esse aqui é o input, então a gente teria um output, é basicamente essa reordenação aqui, né? Ou então, uma lista de nomes, a gente teria aqui um input de nomes, colocar aqui nome com a letra A, Ana, Pedro e Júlia. Então eu teria aqui uma inversão aqui, né? A Júlia teria que vir para cá, o Pedro para cá. A ideia aqui é que a gente está no mesmo problema com instâncias diferentes. Então a gente tem uma primeira instância aqui, que é uma situação numérica, e uma segunda instância são strings, no caso seriam strings aqui, né? Não coloquei entre aspas nem nada para ir mais fácil. Qual que é a ideia aqui do capítulo 1, né? Ele está dizendo pra gente é o seguinte, a partir desse exemplo do sorting, né, o nosso primeiro algoritmo dessa jornada, uma instância do sorting, no nosso caso, uma array de names, como a gente já colocou ali, ou uma lista de números, como a gente já colocou ali, determina se você está lidando com um problema geral ao invés de uma instância. É o seu primeiro passo. Então, cara, eu tô trabalhando com um problema geral de sorting aqui? Não. Trabalhando com um problema geral de sorting aqui? Não. Mas é uma instância do problema. Mas, se eu fizer o contrário e pensar nisso aqui como uma lista de elementos, nada mais, tira aqui o tipo de elemento, aí sim eu tenho um problema geral, problema de ordenar, problema de fazer um sorting de elementos de acordo com algum critério. Aqui é o critério crescente e aqui é o critério de acordo com a ordem alfabética. E aí ele continua explicando pra gente esse conceito tão importante, tão básico, tão importante, né? Então um algoritmo, ele é um procedure, ele é um procedimento que pega qualquer um dos possíveis inputs, no nosso caso aqui,
uma lista numérica e uma lista de nomes, e transforma no output desejado. O que nós fizemos aqui, né? Ordenamos para cá e ordenamos para cá. Bom, você pode me perguntar, tá, mas e se a ordem fosse descendente? Aí o algoritmo ia ter que saber de alguma maneira e fazer pra gente. De todo modo, ele vai estar fazendo uma ordenação dos elementos, ou seja, rearranjando as suas posições ali dentro da estrutura da lista, no nosso caso ali. Ele segue falando aqui agora, ó. No nosso caso aqui, né, e a maioria, vão haver diferentes algoritmos, né? Então, neste caso aqui, tem diferentes algoritmos que podem resolver esse problema de sorte. Por exemplo, o Insertion Sort. Nosso autor, ele gosta de fazer os exemplos em C, mas eu vou traduzir para o Python, para ser uma linguagem mais comum para a gente e uma sintaxe mais rápida também para a gente trabalhar. Bom, então vamos estudar aqui a implementação disso em Python. Como é que funciona? O padrão geral é o seguinte. O i aqui, ele vai percorrer sempre a lista da esquerda para a direita, começando em 1, correto? E essa mágica aqui, ela acontece mais dentro do while, no final das contas, que é o while que vai arrastar tudo para a direita enquanto o item da esquerda for maior do que o da direita. Então, o atual aqui, ele sempre vai ser o da direita na comparação. Por exemplo, vamos fazer um primeiro loop aqui, antes de executar o código, talmente. Eu vou chamar aqui, por exemplo, Insertion Sort para números, essa lista aqui, né? O que vai acontecer aqui? Vai começar, então, com o atual sendo a posição i, que é a posição 1, é o 3. E o j sendo i-1, que é o 8. Então, direita e esquerda aqui na comparação. A hora que isso entrar no while, ele vai comparar. Bom, o j aqui vai ser, no caso, 0, né? E a nossa lista do j0, da lista do index 0, que é o valor 8, ele vai ser maior, sim, do que o número atual, que é o index 1, valor 3 aqui. Perfeito? Então, nisso, faz um swap aqui, ó, onde a lista for j mais 1, nesse caso 0 mais 1, 1, que é essa posição do 3 aqui, eu vou colocar o valor que está na posição 0, que é o da esquerda, porque ele é maior do que o da direita. E a gente vai fazer o primeiro swap. E aí o j vai ser menos igual a 1, vai ser, nesse caso, menos 1. Então eu saio do meu loop aqui e a minha lista eu coloco o item atual, que é o 3, na posição 0, que o j menos 1 mais 1 é 0, ou inverto 3 com 8 nessa primeira execução. Agora, roda o for loop de novo e a gente vai ter aqui na lista 2, número 5, e no j menos 1 é 1, o 8. Na hora de comparar aqui, a gente vai ter o 8 maior do que o atual. Então vai ter um swap de novo, j menos 1 igual a 0. O que vai acontecer aqui agora é o seguinte, se eu tive meu primeiro swap aqui, ó, então vai ter agora um 5 aqui e o 8 aqui. Bom, feito o primeiro swap agora, o meu counter j aqui vai virar 0, portanto eu não vou sair do while, ó. E o meu atual tá persistido na variável atual como 5. Então, lembra que eu falei que a mágica acontecia meio que no while? Agora eu vou checar se o 3 e o 5 estão em comparação um maior do que o outro. E eu vou verificar que o 5 é maior, portanto o nosso lista índice j aqui, que é o 3, né, no índice 0, ele não é maior do que o atual. E aí sim, ele vai quebrar o loop, vai parar e vai inserir o 5, que é o atual, em j mais 1, no caso, no lugar que ele já estava. Beleza. Nesse caso, tranquilo, mantém. Na próxima iteração, eu vou ter aqui, ó, o índice 3, que vai ser o 2, ou seja, o item da direita, e aqui a gente vai ter 2, que vai ser o 8. Mesma lógica de novo. Aí vai checar aqui. 8 é maior do que 2? Sim. Aí a gente tem o nosso primeiro swap aqui, e o 8 passa para a direita. Na sequência, ó, o nosso j vai virar 1, então vai continuar dentro do loop que vai checar se o 5 é maior do que o atual. Nesse caso então a gente vai ter mais um swap aqui, o 2 vem para cá e o 5 vem para cá. Tá vendo? Ele vai voltando a lista para verificar se dá para quebrar esse loop aqui e continuar indo para frente. Agora o nosso j vai virar 0 e nosso loop continua. Então ele vai comparar aqui, ó, se o 2, que é o atual, é menor do que o da esquerda. E então a gente vai ter mais um swap aqui, ó, 3. E agora sim a gente tem menos 1, ou seja, ele percebeu que terminou de ver a lista de trás para frente, do final para o início, e ele chegou aqui, ele vai quebrar o loop, não vai entrar mais aqui, ó, j tem que ser pelo menos igual a 0. Nós vamos ter aqui justamente o final dessa terceira iteração aqui. Bom, ao final da terceira iteração, a gente já tem tudo isso ordenado. A gente tem esse slice da lista, ó, 2, 3, 5 e 8,
ordenado. Isso vai acontecendo até terminar a ordenação. A gente voltar ao original da lista, pegar uma versão mais bagunçada dela, a gente pode executar e ver esse comportamento acontecendo. Botou o print aqui pra gente conseguir ver de fato. Bem, olha lá. Então, a gente tem de 8, 3, 5, 2 e 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, ordenado de maneira ascendente. Se a gente colocar uma lista de nomes aqui também, funciona. Então, eu vou começar aqui com Juliana, Henrique e Ana. Vou colocar um nome com A aqui no final, para destacar bem a desordem. Nós temos aqui o resultado ordenado de acordo com a ordem alfabética. Então, nós temos aqui um algoritmo geral de sorting, de insert and sort, para operar diferentes instâncias do mesmo problema, que é ordenar uma lista de elementos. E para finalizar essa aula, vamos voltar aqui para o livro, terminar as considerações do nosso autor aí. Ele está falando o seguinte, de acordo com esse algoritmo, ele está falando assim, ó, perceba a generalidade desse algoritmo, foi o que eu acabei de falar, né? Ele funciona bem em nomes e também em números, ou em qualquer outra coisa, dado a ele a operação de comparação apropriada para testar. Pode ser um menor no lugar do maior, por exemplo, se a gente quiser inverter de ascendente para descendente, para a gente testar justamente, né, a relação entre as duas chaves que aparecem ali para a gente organizar. Bom, aí ele vai dizer assim que pode ser vastamente verificado que este algoritmo em si, ele ordena toda a possibilidade de instâncias de input, de acordo com a definição de sorting problem que a gente falou no começo, né, de um problema de ordenação. E aí ele vai continuar finalizando essa parte do capítulo, que é o começo do primeiro capítulo, falando assim, em 3 propriedades que são desejáveis para um bom algoritmo. Ele fala que o algoritmo ele precisa ser correto, eficiente, além disso ele precisa ser fácil de implementar. Então, esses objetivos podem não ser atingíveis de maneira simultânea, é igual o Cap Theorem, né? Sempre fica alguma coisa de fora. Na indústria, ele está falando aqui, em industrial settings, qualquer programa que parece te dar respostas boas o suficiente sem deixar lenta a sua aplicação ou derrubá-la, são geralmente aceitáveis, tá? Então, não precisa ser correto, eficiente e fácil de implementar. Ele pode ser correto, eficiente e difícil de implementar, vamos dizer assim. Caso seria prioridade. Agora, a questão de encontrar a melhor resposta possível ou de atingir o máximo de eficiência geralmente aparece na indústria somente após um sério problema de performance ou problemas legais. Isso não sou eu que estou falando. Bom, e para fechar essa parte do capítulo, depois a gente vai fazer a outra parte também, vamos continuar esse capítulo todo, a intenção é seguir o livro inteiro. Ele diz assim, ó, esse capítulo vai focar na corretude dos algoritmos e ele vai trazer pra gente a eficiência justamente no capítulo 2, tá? Ele tá falando aqui também, para finalizar, que os algoritmos corretos geralmente têm uma prova de corretude, que é geralmente a explanação ou a explicação do porquê nós sabemos que aquele algoritmo é capaz de pegar todas as instâncias de um problema e levar ao resultado desejado. E aqui a gente teve a prova, né? A gente testou com nomes e com números e deu certo. Bom, galera, essa foi então a nossa primeira aula aqui com o livro Manual de Design de Algoritmos, que eu mostrei para vocês no começo, vou mostrar aqui de novo, ó. Quem tiver interesse aí de procurar por esse livro, eu tô aqui de posse da 3ª edição, e ele foi escrito pelo Steven Skinner, professor de Ciências da Computação lá na Stony Brook University, uma universidade, se eu não me engano, em Nova York. Excelente livro. Acompanha aí essa série, vamos chegar ao fim desse livro juntos. Valeu, até a próxima!